Sou Florianópolis, mas tu podes me chamar de Floripa. Já ouvi muitos elogios. Que sou um paraíso com dunas e trilhas, que não sabem dizer qual das minhas 100 praias é a mais querida. Mas não é por isso que eu tenho o apelido que mais amo, Ilha da Magia. É que além dos meus atributos naturais, coisas mágicas continuam acontecendo no centro da cidade, que é o meu coração. Ele tá mais vibrante, mais colorido, com arte urbana que conta a minha história e a da nossa gente. Para te mostrar o que está acontecendo, eu convidei o Rodrigo, o Guia Manezinho, um contador de histórias apaixonado por mim e que declara esse amor todos os dias. Estão ligados? Quando eu era pequeno, em Floripa, riam do meu sotaque. Alguém já passou por isso? Eu sou manezinho. E riam do meu sotaque na minha cidade. Aquilo nunca fez sentido para mim. E aquilo me doía profundamente. Eu estudei em um bom colégio. E a história da minha cidade continuou passando atravessada. E mesmo estudando jornalismo, trabalhando em bons veículos de mídia, trabalhei 15 anos na imprensa, eu sentia que a história da minha cidade estava sendo diminuída, atropelada. E toda essa dor me fez criar em 2016 o Guia Manezinho. Quando eu comecei, eu tinha uma certeza. Eu tinha primeiro que falar com a minha cidade. Primeiro, se eu quero ser um bom agente de turismo, eu tenho que conversar primeiro com as pessoas da minha cidade. São essas pessoas que vão ser a mola propulsora daquilo que eu quero. Eu, apesar de estar no meio turístico, eu sou um gerador de conteúdo. Se eu trabalho com cultura, com memória, geografia, história, patrimônio, eu tenho que ser muito bom em conteúdo. Eu não tenho que saber tudo. Eu tenho que saber uma boa forma de passar esse meu conteúdo. Esse sou eu, ainda com cabelo, não dá para ler direito, mas está escrito ali no quadro: jamais algum poeta teve tanto para cantar. Quem é de Floripa vai reconhecer essa frase, é o Rancho de Amor à Ilha do Zininho. Essa foto foi feita em 2011, no jornal onde eu trabalhava, e mostrando esse quadro para os colegas no dia de aniversário de Floripa, alguma coisa parecida, quase nenhum colega reconheceu essa frase. Eu disse, não é possível. Se nem nesse veículo as pessoas estão reconhecendo, imagina como é que está a memória da cidade, nos bairros. E aquilo mexeu comigo de novo. Isso foi 2011, depois de eu fazer um primeiro Free Walking Tour. Eu fui viajar, fui mochilar e descobri, e falei, nossa, eu vou fazer isso um dia em Floripa. Eu conectei com aquela dor, eu fui lembrando que eu não tinha, falei, um dia eu vou criar. E aqui fui passando. Então, com essa ideia, eu saindo da imprensa, eu fui fazer uma pré-incubação. Talvez alguns de vocês conheçam o Co-Creation Lab, né, comandado pelo professor Salomão, está ligado hoje também ao Inovar, etc., o Nascer SC, desculpe. E ali ficou muito claro que eu, usando o turismo, eu tinha que trabalhar propósito, identidade e pertencimento. É isso que orienta o meu negócio. Isso tem que estar não só em mim, mas em todo mundo que está no meu negócio. Bom, desde 2016, com orgulho de ser manezinho, eu conto as histórias de Floripa. Já passamos de 10 mil pessoas atendidas em Floripa, caminhando pelo centro da cidade. Criei meu produto. Cada vez mais, a gente tem orgulho do que está fazendo e a gente já é o canal de comunicar. E quando eu falo o canal, ele é muito mais do que ser um canal turístico. É ser um canal de orgulho, de identidade, de comunicação, de verdade, manezinha. E a gente consegue ampliar esse protagonismo. Onde é que eu invisto de verdade? O que eu vendo? Eu não vendo passeio turístico. Eu não vendo produto turístico. Eu vendo identidade, orgulho e pertencimento. Isso está muito claro aqui. Não dá para ler direito, mas eu quero ser referência em conteúdo e transformar turismo em propósito de vida. Conectar com a minha cidade, com a minha comunidade. É isso
que faz diferença e eu acredito que é isso que faz o meu negócio avançar. Se eu crio conexões entre pessoas, empresas e lugares, tudo começa a crescer organicamente e todo mundo vai crescendo junto, com mais inteligência e com mais amorosidade, menos concorrência. Um exemplo. Quando vocês pensam em Floripa, hoje, qual é a primeira ideia que vem quando vocês pensam? Fecha os olhos e diz o quê? Praia. Eu costumo dizer nas minhas apresentações que a minha praia é contar as histórias de Floripa. Eu não levo para praia. Assim, Rodrigo, tu tá maluco, né? 100 praias, todo mundo pensa em praia e tu diz, não, tu não vai para a praia. E tu vai fazer turismo desse jeito, fazendo de graça, sem cobrar. Tu só pode estar maluco, né? Quando é que tu veio isso? Bom, dá para ver que as pessoas estão sorrindo bastante. Um sábado de manhã, 10h30 da manhã, olhando para uma fotografia que está na minha mão. Gente, ai Rodrigo, vamos para a inovação, realidade aumentada, imagina um Google Glass e as pessoas viajando no tempo. Facilita, querido, não precisa tanta coisa. Coloca a fotografia histórica, posiciona a pessoa na mesma frente, faz ela viajar no tempo, conta uma boa história. A gente vai inventando muita desculpa e inventa pouca solução. No jornalismo, eu tive um chefe que dizia assim, eu gosto de ti, porque além de iniciativa, tu tens acabativa. Tu trazes soluções. E eu acho que é isso que a gente precisa mais. Reclamar um pouco menos e conseguir construir soluções mais simples. É isso que eu tento fazer. Para isso, eu vendo conteúdo. Eu digo, eu não sou o cara que sabe tudo de Floripa, mas eu sou o cara que tenta contar no jeito que tu nunca mais vai esquecer. Vou dar um exemplo para vocês. Para isso, me ajuda aqui, nega. Lá atrás, se vocês conseguirem também. Fica tranquilo, não vou despertar nenhum alarme aqui de incêndio, né? Galera, não faz pergunta difícil. Eu costumo usar isso aqui, agora sim, hein? Eu costumo usar isso aqui no meu roteiro das bruxas, lá em Itaguaçu. Como é que ninguém pensou nisso antes? A gente tem um salão de festa das bruxas, as pessoas vão para lá, tiram uma fotografia e dizem, ah, então é aqui, né? Aquela história que é das bruxas de pedra. Aquele é o salão de festa das bruxas, numa lenda criada pelo Peninha, para homenagear o Franklin Cascais. Que cidade do Brasil tem um cara que pode contar as histórias do seu povo como Franklin Cascais? Como é que até então a nossa cidade não contava essa história? Já que eu estou falando de bruxas, eu queria convidar vocês para fazer uma pequena reza que tem mais de 300 anos. Pode ser? 7 raios tem o sol. Mais 7 raios tem a lua. Sai bruxa desse corpo, que essa alma não é tua. Tosca marosca, aguilhão nos teus pés, freio na tua boca. Bruxa, tatarabruxa, tu não me entres nessa casa e nem nessa comarca inteira. Por todos e todos os santos. Amém. Vocês já ouviram a lenda da Lagoa da Conceição e do Peri? Alguém já ouviu falar? Quem é de Floripa sabe que uma lagoa é doce e outra lagoa é salgada. E eu pensei, por que eu não posso criar uma maneira mais plástica de contar essa história? Era um amor improvável entre o jovem índio Peri e a doce bruxa Conceição. Entre Guarapuvus e Figueiras, entre o mar e as cachoeiras, ele flecha, ela paixão. Os dois juntos, uma paixão. Mas amar assim não podia não. Índios e bruxas, sobre o casal, lançam uma terrível maldição. Peri, então, vira lagoa de água doce. Quis a lenda que assim fosse. Conceição, então, vai chorar isolada, até que se desfaz em lagoa salgada. É claro que essa história existiu. Não tente me dizer que não. É só olhar o Peri lá de cima e amar o formato de coração. Muito obrigado. Assim segue. Estamos... Quanto vale? Olha, pessoal, vocês sabem que não foi fácil,
passamos uma dificuldade, eu fiz uma feirinha em casa, e eu trouxe umas coisas aqui, eu vou tentar arrecadar alguma coisa com vocês. Vamos nessa? Olha só. Bom, tem alguns objetos aqui, e vou tentar fazer um leilão. É uma lata de spray vazia. R$10, alguém? 20? 5 pila? Não? A maior obra de arte do centro de Floripa, hoje, é o mural do João da Cruz de Souza. 900 metros quadrados. Contando a história do povo negro que até então, e ainda é, muito desvalorizado em Floripa. O autor da obra é o Rodrigo Riso, um paulista que adotou Floripa e é um cara completamente engajado. Lá de cima, o Rodrigo Riso conseguiu ver a cidade onde ninguém viu. Ele conseguia observar a catedral de frente, de cima. Ele conseguiu perceber e até ouvir as críticas das pessoas que diziam: para que pintar esse negão aí? Com essa lata, Rodrigo Riso pintou o bigode de João da Cruz de Souza. Quanto vale essa lata? Alguém paga 10? Alguém paga 100? Alguém paga 500? Quanto vale? Conseguem ver lá do fundo? Um pedaço de aço. Passou por siderurgia. Esse rebite tem mais ou menos uns 10 mil irmãos. Ele estava lá no topo da ponte Ercílio Luz. Lá em cima, no alto de 77 metros, ainda é a construção mais alta do centro de Florianópolis, da cidade inteira. É como se eu estivesse lá em cima, olhando do 23º andar de um prédio. Esse rebite viu, por exemplo, o Miramar ser engolido no centro da cidade. Ele viu a Ilha do Carvão, que atendia, por exemplo, o Vaporuepic, desaparecer nos anos 70, quando a cidade simplesmente foi engolida por um monte de areia e uma certa vontade de fazer crescer, se é que isso era bom. Quanto vale esse pedaço de ferro? Quanto vale estar comigo? O que eu vendo? Passeio turístico? Eu vendo conteúdo. Essa é a diferença do meu trabalho. Opa. Para baixo. Tudo isso, claro, exige planejamento. Eu não estou simplesmente repetindo informação. Eu fui para o online. Eu sou um jornalista por formação, gosto de pesquisar. E esse planejamento faz com que o meu negócio, para além do turismo, tenha muitas outras vertentes e que permita que eu tenha uma venda direta, tanto para quem é meu cliente lá, eu passeio, quanto para outras empresas que enxergam o meu modelo de negócio como oportuno, verdadeiro, legítimo. Eu vendo identidade, pertencimento. Bom, 70 desses números todos aqui, 10 mil roteiros, 4 mil usuários de mailing, já temos 1.400 pessoas que recebem direto no WhatsApp a programação semanal do Guia Manezinho, 27 mil seguidores nas redes sociais, mas o número mais importante está aqui, ó, esse 70%. 70% das pessoas que vêm ao meu roteiro são moradores da Grande Florianópolis. Vai gente de Santo Amaro, Antônio Carlos, vem do Rio Vermelho, do centro, do sul da ilha. Essas pessoas, desde o começo, eu dizia que eram potenciais consumidores do meu produto. Gente, como é que pode 1,5 milhão de pessoas, se só na cidade são menos de 30% manezinhos? É claro que essas pessoas querem consumir. Na época diziam que não era nem turismo, eu chamava de microturismo. Porque a gente precisa primeiro conectar com essas pessoas. E hoje esse público que está vindo morar na cidade continua me acompanhando e me dedicando. E o que é mais importante, continuam vivendo o meu trabalho, continuando apoiando o meu trabalho, porque eu não preciso depender daquele sol e mar. A recorrência, todo mundo fala que nós temos que lutar contra, trabalhar para que haja menos sazonalidade. Está aí o resultado. Trabalhar com turismo cultural. Para isso, construindo identidade, eu consigo aparecer na mídia e construir autoridade presencial e digital. Esse é o grande diferencial do meu trabalho.
Porque, Rodrigo, nossa, tu está sempre na TV, tu está sempre em tal lugar, tu dá entrevista, tu tem inserção. Esse é resultado do conteúdo. Se eu tenho um bom conteúdo para entregar, eu vou conseguir fazer com que mais e mais gente apareça. E o que eu quero dizer com tudo isso? A gente vive num ambiente tão competitivo, né? O guia que tem que cobrar menos, é a agência que diz faz mais barato, e parece que um está sempre querendo puxar o tapete do outro. Por que a gente não colabora mais? Por que a gente não indica mais o outro? Por que o meu trabalho precisa ter um preço fixo e aquilo é que vai excluir? Por que tanta gente está vendendo exclusividade? Por que a gente não trabalha um turismo com inclusão em vez de exclusividade? Por que essas pessoas não podem virar outras propulsoras? Por que a gente só tem uma forma de fazer? É isso que eu tento fazer com o meu negócio. E deu certo. 2019, esse modelo conquistou o Prêmio Nacional de Turismo. E ele foi uma votação primeiro, uma inscrição, mais ou menos 800 na minha categoria, como microempreendedor individual. Na final, eram 5 participantes e a votação foi popular. Por que eu consegui uma votação tão expressiva de 54% dos votos? Porque as pessoas estavam conectadas com o meu trabalho, com o resultado daquele trabalho. No total de votação, acho que foi a quantidade total de votos que a gente mais conseguiu no Brasil inteiro. Gente, um manezinho de Floripa, concorrendo com gente do país inteiro. E a gente conseguiu. Esse foi o primeiro grande ponto. Eu vendo, estou sempre conectado primeiro com a minha comunidade. São as pessoas da minha cidade que me importam primeiro. E elas me ajudaram também nesse outro momento. Ano passado. Há um ano. É importante. Há um ano eu estava internado. Tive o apoio da minha família, dos meus amigos e de vocês. Criaram uma campanha, e não só financeiramente, mas fizeram o que eu peço nos passeios. Rodrigo, a gente vai produzir conteúdo para ti. A gente vai gravar vídeos enquanto está em tratamento. As pessoas começaram a contar as histórias que elas aprenderam comigo. O que eu quero? Conexão, verdade. Eu quero que as pessoas da cidade tenham a propriedade daquela informação, a qualquer custo. Para isso, eu acho que a gente tem que ser mais ousado. Mas ninguém faz o que tu faz. Não interessa. A concorrência é sempre minha. Eu tenho que buscar algo melhor. A minha cidade merece. Aquela minha dor de criança me pede isso. E a gente vai. Mesmo que pareça óbvio. Por que eu não posso criar um tour na Ponte Ciro Luz? Afinal de contas, é um produto. Eu posso passear na ponte? Pode, está aberta. Vem comigo. Vem ver o parafuso. Conecta com a história do Sérgio Murilo, um cara que nasceu lá em cima da Ponte Ciro Luz, dentro de uma Kombi. Por que eu não posso criar um bike tour para contar as histórias de bruxas e para fazer as pessoas se envolverem, criarem conexão? Mesmo que seja óbvio, ninguém tinha feito o bike tour na ponte. No período de pandemia, a gente conseguiu ainda mais longe. Como eu sou um gerador nato de conteúdo, né, eu criei um dos primeiros tours virtuais do Brasil, em que a gente simplesmente colocava pelo Instagram, desenhou um roteiro e conseguia, com equipamento básico, fazer com que as pessoas, estando em casa, consumissem aquele roteiro virtual. Pagando. Porque elas estão acostumadas ao meu modelo de negócio. Desde o começo eu digo, pague quanto quiser. Quanto vale? O que representa isso para ti? Por isso que eu digo que o resultado do meu trabalho é incluir. Rodrigo, mas está errado. Nossa, as pessoas vão fazer o negócio e vão sair correndo. Se eu quero colaborar mais, não tem que partir de mim o voto de confiança? Se eu espero alguma coisa, não tem que partir de mim um exemplo? Por que a gente não faz mais isso? Por que a gente espera tanto o outro? Nesse caso, como
ator do Street Art Tour Floripa, a gente fez o primeiro tour nas alturas. A gente fez um ao vivo. Esse é um dos grandes murais de Floripa, né? Natureza do Desterro. O Rodrigo Riso, o dono da lata, o Vitor Moraes e eu aqui, amarelo, morrendo de medo, fizemos esse tour mostrando detalhes da natureza do desterro, contando, nesse caso, como é que foi a pintura do olho, então um pedacinho da Lélia purpurata, são 18 elementos da fauna e flora, conectando a cidade, mostrando que a gente precisa olhar primeiro para a gente. Tá aí? Conteúdo turístico? Por que não? Por que não fazer um turismo virtual, digital com qualidade? Legal, Rodrigo? E depois de tudo isso, o que tu quer, cara? Tá bom, continua fazendo, as pessoas estão indo no teu tour, e aí? Para onde é que tu vai? Já não deu? Vai continuar fazendo? Tá bem? Tá ótimo. Mas eu quero formar mais gente. Esse cara é o Alex. O Alex é meu primeiro aluno. Nós estamos do lado do mural da avó dele, lá em cima do Morro da Mariquinha. Junto com o projeto Cidades Invisíveis, a gente desenvolveu o Rolê da Mariquinha. A gente está fazendo turismo de base comunitária, turismo regenerativo. Eu treinei o Alex. E agora, o Alex, mesmo sem ser um guia de turismo formado, ele está lá pronto para receber as pessoas na comunidade dele. Desenvolvendo lá os produtos que a gente também está falando aqui. Que é ter um minibar ou restaurante, movimentar a economia local e olhando para um lugar da cidade que absolutamente não é turístico, mas é vivo, é necessário. A gente tem a capital do Brasil com a menor quantidade de negros, cerca de 20%, 25% que se intitulam negros. Mesmo assim, representa mais ou menos um universo de 100 mil pessoas que simplesmente não estão no eixo turístico. Está aí o Alex. Então, que outras cidades não podem desenvolver uma referência como a minha? Pode não ter a minha característica, mas eu entendo que cada lugar pode e deve ter. Se não for pelo eixo turístico, vai ser pelo educacional, vai ser pela educação pelo patrimônio, vai ser professor, vai ser bibliotecário. Toda cidade precisa da sua referência. A gente precisa fazer com que essas informações engajem a comunidade no atrativo natural, na cultura, na história. Por que as cidades não podem ocupar esses espaços? Está aí, estão pedindo, é só desenvolver. Por que a gente não vai incluir ainda mais, em vez de tornar exclusivo? Há 2 semanas, nós fizemos o primeiro Walking Tour em Libras, para um grupo de surdos, em Floripa. Uma empresa entendeu que era importante e a gente conseguiu chegar num acordo para que 4 intérpretes acompanhassem o nosso trabalho nesse dia. Resultado, em vez de 2 horas previstas, nós ficamos 3 horas e 15 com o grupo. Tamanha a qualidade da interação, nível de perguntas. Tudo isso simplesmente porque empresas acreditam na ideia, na minha ideia e na nossa ideia. Porque as pessoas pensam juntos, porque as pessoas sonham juntas. É por isso que eu digo que o papel do guia de turismo não é só subir, descer discussão e cuidar de grupo. Nós não estamos em jardim de infância. Nós temos que ter um protagonismo no turismo, na ação, na cultura. Nós temos que ser, primeiro, agentes fundamentais das nossas cidades. Todas elas, não importa o tamanho, nós temos esse compromisso. Se a gente não faz isso, não dá para esperar que outro faça. É por isso que eu me defino hoje, não só apenas como um guia de turismo, senão uma espécie de rendeiro social. Eu conecto empresas, pessoas, sonhos, vontades, lugares, historiografia, geografia, geologia, museologia, jornalismo, comunicação, inovação, tudo isso, cada um desses elementos está nos meus birros e eu não sei rendar. Isso ficou claro nessa reportagem que saiu semana passada, conectando, mostrando que é preciso a gente criar movimentos que apresentem mais conectividade. Quando a gente fala de inovar, parece que é tecnologia, e a tecnologia parece uma coisa muito distante. A Luana falou mais cedo do Inovatura, eu estava observando a fala da Anitta, e é isso tudo, gente. É conseguir trazer soluções mais simples, mas que tocam. A gente tem que parar de inventar a parafernália e começar a executar. Começa e erra, começa, executa, vai. A ideia nunca está pronta, é importante a gente continuar fazendo. Não sou só boa vibe. Eu também sou um agente crítico da minha cidade. Isso aqui são restos da ponte Ercílio Luz. Estão lá, perto do túnel.
Eu postei, usei minha rede social. Primeiro a imprensa repercutiu e depois a gente conseguiu construir um início de conversa entre o governo do estado e o Parque da Luz, que é o local que pode receber essas peças. Eu quero ser parte das soluções da minha cidade. Eu não quero ser só um agente de turismo que está ali para ganhar dinheiro. Nós temos um compromisso social de fazer. Bom, tudo isso, né, Rodrigo? E aí? Como é que tu faz, né? Maravilha. Tá com a vida ganha? Não. Tenho o meu modelo de negócio que valoriza a conexão com a cidade e as empresas que apoiam esse trabalho, que enxergam que isso tem valor. E a gente vai conseguindo fazer isso com algumas ativações. Por exemplo, tem um presente para vocês aqui. É uma simplesinha, mas é uma tainha de neoprene. Eu gostaria de presentear aleatoriamente alguém de vocês aqui, vou no fundo, alguém que eu não conheço. Olha lá, ela pediu, ó. Tá bom, vem cá. Mas eu vou te pedir para tu me contar um bom jeito de preparar uma tainha. Como é que tu prefere? Escalada. Tá certo. Como é que se faz uma boa tainha escalada? Eu como de algum amigo que faça. Ela come de algum amigo que faz. Tá bom. Obrigado, Cláudia. Tainha vem do grego tageinas. Fui buscar lá na origem da palavra. Você sabe o que significa tageinas? Boa de frigir. Ou seja, meus queridos, até os gregos já sabiam que tainha frita é a melhor coisa do mundo, né? Que maravilha. E assim a gente vai. Essa tainha é produto de uma empresa chamada Souvenir, que vende canecas, camisetas, bonés e toda a sorte de produtos manezinhos. Eu ativo essa empresa também nos meus passeios. E aqui estão alguns desses parceiros. E várias ações que a gente já fez. A construtora, MTF, Iguatemi, hoje soltei um conteúdo digital para o Tarrafa Coworking, que é um coletivo criativo que se conecta muito com a minha história. Maratona Cultural, Co-Creation Lab, que eu já participei. Co-Estúdio, autor da minha marca. Já participei do TEDx Floripa. E tudo isso saindo do que eu considero óbvio no turismo. Ou pelo menos do que me disseram que era o papel do guia de turismo. Resultado que a gente não pode deixar de ter é entregar. Estou lá no TripAdvisor, 5 estrelas, ali 184 comentários. Não dá para ler mesmo. Excelente, sou moradora de Florianópolis e já fiz 3 roteiros com o Rodrigo, o Guia Manezinhos. Todos perfeitos. Ele sempre traz algo novo e interessante. Seja um fato, uma história, um lugar diferente na cidade. Os roteiros são leves e divertidos. Há opções adequadas para todas as idades e preparo físico. Para turistas e moradores. É um trabalho muito diferente dos roteiros de turismo tradicionais. Recomendo muito. Que beleza, hein? Quanta coisa num depoimento só. E assim a gente faz. Inovar, quando disser que tem que ser exclusivo, desconfia. Pensa primeiro no que conecta com a tua cidade. Eu sou o Rodrigo, o Guia Manezinho. A minha praia é contar as histórias de Floripa. Muito obrigado. E qualquer canto da ilha